Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência então agora com a parte 2 dos vídeos relacionados ao crime de furto, começando a falar sobre o furto qualificado. Na verdade, nós temos, segundo a redação atual do artigo 155, nós temos 4 graus de qualificação do crime de furto. Lembrando sempre que o grau de qualificação ele vai aumentando conforme a pena cominada na qualificadora ela vai se distanciando a mais da pena cominada à forma simples do delito, ao caput do artigo. Então, lá no artigo 155 caput, nós temos reclusão de 1 a 4 anos, né, mais a multa, mas a pena privativa de liberdade, reclusão de 1 a 4 anos. Então, conforme as cominações, a partir da agregação de circunstâncias, as cominações elas vão se distanciando deste patamar estabelecido no caput, então nós vamos agregando ali graus diferentes de qualificação. Então, o furto qualificado em primeiro grau, que está mais próximo do caput, está hoje no parágrafo 6º do artigo 155, né, que prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão. E é um crime conhecido como abigeato. Trata-se do furto de semovente, né, de animal, domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Então é o furto de animais domésticos, de animais destinados à produção, como gado, como bois, como ovelhas, como suínos, enfim, esses animais domesticáveis e destinados à produção, quando eles são furtados, sendo abatidos no próprio local ou levados e abatidos em outro lugar, ali nós temos então a primeira qualificadora, a qualificadora de primeiro grau atualmente do crime de furto, então a pena vai de 2 a 5 anos de reclusão. Neste caso não tem cominação de multa. As qualificadoras de segundo grau, elas estão estabelecidas no parágrafo 4º do artigo 155, no qual nós temos a cominação de 2 a 8 anos de reclusão, cumulado também com multa, assim como havia acumulação lá no caput, aqui também no parágrafo 4º também há. Então, quais são as qualificadoras de segundo grau relacionadas no parágrafo 4º? Nós temos, quando o furto é praticado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, quer dizer, quando se quebra, se rompe algum tipo de obstáculo físico para se chegar no bem a ser subtraído, né? Arromba-se uma fechadura, quebra-se uma janela, se destrói um telhado, enfim, quando se tem quando se quebra o vidro de um automóvel para furtar alguma coisa que está lá dentro deste automóvel, todos esses exemplos são situações caracterizadoras da qualificadora da ruptura de obstáculo, que é essa do inciso 1 do parágrafo 4º, né? O inciso 2, ele nos traz, na verdade, 4 situações de qualificação. A primeira delas é o abuso de confiança. E com relação ao abuso de confiança, quer dizer, quando o agente pratica o crime abusando da confiança da vítima, né, traindo a confiança da vítima, é importante que se diga que essa relação de confiança ela não é a mesma coisa do que relação de emprego. Porque às vezes existe uma relação de confiança sem termos relação de emprego, por exemplo, um amigo muito íntimo, uma pessoa muito próxima nas nossas relações de amizade, é uma pessoa na qual nós depositamos confiança e se nos furtar, terá abusado da nossa confiança. E às vezes existe uma relação de emprego mais distanciada, uma relação de emprego extremamente formal,
em que não cria-se esse vínculo de confiança entre o empregador e o empregado. Neste caso, é evidente, se o empregado ou alguém praticar um furto contra o empregador, não teremos aí a qualificadora, porque o pressuposto não é relação de emprego, e sim relação de confiança, que é outro tipo de relação, como eu mencionei. É claro que, às vezes, na relação de emprego, também existe relação de confiança, mas o que se serve para qualificar o delito é a relação de confiança e não a mera relação de emprego. Também mediante fraude, né, quando o agente ele utiliza de um meio fraudulento para distrair a vítima, para tirar a atenção da vítima e com isso facilitar a subtração. Não podemos confundir a fraude como qualificadora do furto com a fraude que é elementar do tipo do artigo 171, do estelionato. Porque lá, quando nós falamos em fraude, meio fraudulento, nós estamos falando de um meio que faça com que a vítima seja iludida, e iludida ela entregue o bem caracterizador da vantagem indevida ao agente, ao autor do crime. Então ela entrega mediante uma ilusão. Aqui não. Aqui a fraude ela é utilizada como meio de distrair a vítima, e a partir da sua distração, o agente subtrai o bem. O núcleo continua sendo o núcleo subtrair. Então, cuidado para não confundir as duas coisas. Lá no 171, o meio fraudulento ele é utilizado para fazer com que a vítima crie uma ilusão e, iludida, ela entrega o bem para o agente. Aqui não. Aqui o agente usa a fraude, usa o meio fraudulento para ludibriar a atenção da vítima e, com isso, então, conseguir facilitar a sua subtração, o ato de subtrair. Também mediante escalada. A escalada ela é a utilização de um esforço incomum, sempre no sentido vertical, ascendente. Significa, então, transpor um muro muito elevado, subir numa janela que está num andar mais alto, utilizar-se de uma árvore, de um galho de árvore para chegar até uma abertura, até um terraço, enfim, algo que pressuponha um esforço fora do normal, fora do comum, no sentido ascendente, quer dizer, subindo na vertical. Eu digo isso para não confundirmos, por exemplo, com rapel. Se o sujeito descer por uma corda, isso não é escalada, isso é rapel. Então, a escalada ela tem sempre um sentido de ascendência e não descendência. Então, os exemplos mais comuns que nós temos é quando existe um muro muito alto, de 2, 3 metros de altura, e o sujeito consegue um jeito de pular aquele muro, quando ele consegue escalar o prédio para chegar numa janela que está no segundo, no terceiro andar, ou numa sacada. Enfim, são exemplos mais comuns que nós podemos utilizar para ilustrarmos a qualificadora da escalada. Depois nós temos a qualificadora da destreza, todas essas no inciso 2 do parágrafo 4º. A qualificadora da destreza significa uma habilidade especial do agente, o sujeito que tem uma habilidade fora do comum, e com essa habilidade, com o uso dessa habilidade, ele acaba praticando a subtração. O exemplo mais comum que se tem é o do batedor de carteiras, do punguista, né, que tem uma habilidade toda especial para conseguir tirar uma carteira, tirar o dinheiro, tirar um objeto do bolso da pessoa sem que a pessoa consiga perceber essa ação do agente. Então, é um exemplo que caracteriza bem e é bastante citado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, um exemplo que ilustra aí a hipótese de destreza. Mas qualquer habilidade especial do agente vai servir para caracterizar a qualificadora da destreza. No inciso 3, nós temos o emprego de chave falsa, o furto praticado com o emprego de chave falsa. E chave falsa, para o fim da qualificação, é qualquer chave que não seja habitualmente utilizada para abrir aquela fechadura.
Né? Não existe só uma chave verdadeira. Se nós tivermos uma família de 4 pessoas e cada uma tiver a sua chave, nós temos 4 chaves verdadeiras. Então, chave falsa é aquela chave que não é utilizada habitualmente para a abertura daquela fechadura. Pode ser uma chave, inclusive eletrônica, segundo artigos que nós vamos encontrar aí na internet, entendimentos, enfim. Não precisa necessariamente ser uma chave mecânica, pode ser uma chave eletrônica também, desde que não seja uma chave utilizada habitualmente para a abertura daquela fechadura. Então, por exemplo, se utiliza-se uma chave fabricada especialmente para aquele fim, uma chave micha, que é muito utilizada também por quem quem sabe manusear a chave micha, né? Um tag, uma porta com fechadura eletrônica que abre através de tag. Então, se for um tag falsificado para abrir essa porta, será sim uma chave falsa, porque, como eu falei, tanto pode ser uma chave mecânica quanto uma chave eletrônica, desde que não seja aquela chave ou aquelas chaves usualmente utilizadas para a abertura daquela fechadura. Qualquer chave que não cumpra este requisito será tida como chave falsa. E ainda a última qualificadora de segundo grau, está lá no inciso 4 do parágrafo 2º, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, e neste caso há entendimento que essas 2 ou mais pessoas elas estejam presentes no local do crime, atuando materialmente na execução do crime. Quando, por exemplo, temos um mandante que fica longe e um executor material que vai até o local executá-lo, nesta hipótese, esse concurso de agentes, segundo, pelo menos parte da doutrina, não serviria para qualificar o crime, porque o elemento indutor da maior penalização do inciso 4 é justamente o fato de que 2 ou mais pessoas acabam criando uma facilidade maior para a execução do crime. Então, se o sujeito vai executá-lo materialmente sozinho, por ideia própria, ou mandado, ou sugerida por terceiro, esse terceiro que sugere não estando no local do crime, não haveria a facilitação da execução e, portanto, não se justificaria a qualificadora. Esse, por exemplo, o entendimento de, como eu disse, uma parte da doutrina e da jurisprudência, mas não é um entendimento unânime, tá? Para deixar bem claro isso. Em todos esses casos, como eu disse, a pena cominada ela é de reclusão de 2 a 8 anos, cumulada com multa. Então temos uma multa cumulativa aí também. O furto qualificado em terceiro grau vai aparecer no parágrafo 5º do artigo 155. Trata-se do furto de veículo automotor, e aí com um detalhe a mais, quando ele é levado para outro estado ou para o exterior. Então ele é um furto que é cometido em Santa Catarina e levado para o Rio Grande do Sul ou levado para o Paraná, então este furto se qualificou cometido no Brasil e levado para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai. Então, todo furto que é cometido em um estado e levado para outro, ou no país levado para o exterior, é qualificado em terceiro grau. A pena é de 3 a 8 anos de reclusão. Veículo automotor é veículo que se move sozinho, né? Por força propulsora interna, como é o carro, a moto, o caminhão, qualquer veículo automotor, inclusive avião, porque não há limitação a veículo automotor terrestre. Pode ser um automotor aquático, pode ser um automotor aéreo, desde que seja levado para outro estado ou para outro país. E aqui um detalhezinho importante. O código fala em levado para outro estado ou para o exterior, não para o Distrito Federal. E Distrito Federal não é estado. Distrito Federal é uma unidade federada, é integrante da federação, mas Distrito Federal não é estado. Então, se houver furto em um estado e o veículo for levado para o Distrito Federal,
ou houver furto no Distrito Federal e ele for levado para um estado, neste caso não incide a qualificadora por conta de não preencher os elementos objetivos presentes na qualificadora, quer dizer, não há tipicidade objetiva dessa qualificadora em furtos praticados no distrito, em estados e levados para o Distrito Federal, furtos de automotores em estados para o Distrito Federal, nem de automotores do Distrito Federal para os estados, por ausência de tipicidade subjetiva quanto à qualificação. Depois, em quarto grau, nós vamos ter as qualificadoras previstas no parágrafo 4A e 7º do 155 do Código Penal. Então, no quarto A, se para o furto o agente tiver usado explosivo ou artefato de efeito análogo que cause perigo comum. E o exemplo mais comum que nós temos desse parágrafo 4A é a explosão de caixas eletrônicos, né, de bancos. O grupo ali, o sujeito, a pessoa ou o grupo de pessoas joga um explosivo, joga uma dinamite, joga um artefato explosivo qualquer no caixa eletrônico, aquilo causa perigo comum, pode atingir qualquer pessoa que esteja por perto no momento da explosão. E aí, neste caso, então, estamos falando do parágrafo 4º, sempre que o agente, para subtrair um bem, utilizar como um elemento auxiliar na obtenção desse bem, explosivo ou artefato de efeito análogo que venha a causar perigo comum. Também, se o objeto, aí já estamos no parágrafo 7º do artigo 155, se o objeto subtraído for a substância explosiva ou acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então, não apenas quando ele usa o explosivo para explodir lá o caixa eletrônico, por exemplo, ou o que quer que seja, mas também quando o objeto do furto é o próprio explosivo ou algum insumo capaz de gerar a perspectiva de produção de alguma substância explosiva. Então, nesses casos, também temos aí qualificadora de quarto grau. De quarto grau por quê? Porque nós temos a maior qualificação do crime de furto, pena de 4 a 10 anos de reclusão e também previsão cumulativa de multa. Tá? Pois bem, as qualificadoras em linhas gerais são essas. Fala um pouquinho agora sobre as escusas absolutórias do crime de furto. E elas estão previstas no artigo 181. Na verdade, elas não são apenas para os crimes de furto, mas abrangem também os crimes de furto. Tá? As escusas absolutórias são as seguintes, né? É isento de pena, segundo o artigo 181 do Código Penal, é isento de pena o agente que pratica o crime em prejuízo do cônjuge durante a constância da sociedade conjugal. E aí dá para acrescentar também do companheiro durante a relação de união estável. Então, tanto o cônjuge casado formalmente quanto o companheiro numa união estável, quando praticam furto de um contra o outro, estão alcançados por essa primeira escusa absolutória do artigo 181. Também de ascendente contra descendente e de descendente contra ascendente, então filho contra pai, avô, bisavô, a mesma coisa, crime contra filho, contra neto, contra bisneto. Então, nessas relações de ascendência e descendência parental, nós também teremos aí escusa absolutória, esta prevista no inciso 2 do artigo 181. E ainda uma terceira escusa absolutória, prevista lá no inciso 3, né, do artigo 181. Me desculpa, que eu errei. As escusas absolutórias, eu quis dizer isso. As escusas absolutórias, elas não vão se aplicar, aí sim, mesmo que as pessoas estejam naquelas relações mencionadas no 181,
elas não vão se aplicar nas hipóteses do artigo 183. Então, quando se trata de furto, né, ao coautor do furto, se não tiver a mesma relação de parentesco que a pessoa mencionada no 181, então o caráter ali no 181 ele é personalíssimo, ou seja, só se aplica mesmo à pessoa que detém aquela relação parental, não a outra pessoa que seja coautor do delito, não se estende ao coautor, isso é o que diz o inciso 2 do 183, e também não vão se aplicar as escusas absolutórias se a vítima tiver idade igual ou superior a 60 anos, quer dizer, se for uma pessoa idosa, então essa possibilidade de escusa absolutória também fica excluída, agora sim, pelo inciso 3 do artigo 183. E, por fim, a ação penal nos crimes de furto. A regra da ação penal no crime de furto é ação penal pública incondicionada, mas há exceções que se aplicam a certos crimes patrimoniais e, entre eles, o furto. Então, as exceções elas estão mencionadas no artigo 182. Ela passa a ser pública condicionada, né? Então vai precisar de representação, quando o agente pratica o furto contra o cônjuge divorciado, separado judicialmente, ou ex-companheiro, e no caso do ex-companheiro, por uma analogia também em Bonaparte, né? Em favor de quem já viveu, não vive mais, mas que já viveu em regime de união estável. Também, quando o crime é praticado contra o irmão, qualquer tipo de relação de irmandade, então a irmandade, seja uma relação fraternal, biológica, adotiva, unilateral, bilateral, não importa, sendo contra o irmão vítima tem que representar para poder ser processado criminalmente o irmão autor do furto. E ainda, entre tio e sobrinho, o tio contra o sobrinho que com ele coabita, quer dizer, quando eles moram na mesma casa, então tio e sobrinho entre si, tio contra o sobrinho contra o tio, também precisa de representação da vítima contra um e outro, conforme o caso. E essas exceções, também na mesma forma mencionada no que tange às escusas absolutórias, essas exceções de ação penal pública condicionada à representação, elas não vão se aplicar para coautor de crime que não tem aquela mesma relação parental mencionada no 182, e também se a vítima tiver acima de 60 anos, né? Se for uma pessoa idosa, isso com base nas regras do artigo 183, inciso 2 e 183, inciso 3, também do Código Penal. Tá? São esses os principais aspectos a serem destacados em relação ao crime de furto. Friso, é sempre bom acompanhar o que foi dito na parte 1 e na parte 2 para se ter essa visão básica, introdutória geral sobre o crime do artigo 155 do Código Penal. Até o próximo vídeo. Até logo para todos.